Olá, pessoal, boa noite. Eu vou fazer um gesto aqui porque eu vou contar uma história para vocês. Reinaldo, você consegue dar o zoom aqui? Pessoal, isso aqui não é só um palito pegando fogo, não, tá? Isso aqui é uma lembrança de uma mulher que viveu os piores momentos da sua vida. Eu tô aqui na casa dela porque bravamente, corajosamente, ela aceitou contar essa história para todos vocês, porque viu que muitas mulheres, quer dizer, todas as mulheres que vieram aqui no Portal CM7 e pediram a sua ajuda, a ajuda do poder público, a ajuda de bons advogados, tiveram justiça. Aqui do meu lado ela vai aparecer, é a Francinilce Aguiar, que está aqui na minha frente, emocionada, com vários documentos na mão. Francinilce, obrigada por receber a gente na sua casa, você já está chorando. Eu vou chorar junto com você, porque as pessoas que estão assistindo já viram o título, e o nosso título está exatamente como eu mostrei. Eu gostaria que você contasse para a gente, foi verdade que o seu companheiro tentou matar você com banho de álcool e incendiada? Sim. Como é que foi isso? A gente casou em novembro e quando foi em fevereiro ele já começou a me tratar de outras maneiras, né? Com xingamento, né? Me tratava mal. E aí eu não aguentava mais guardar aquilo para mim, escondendo da minha família, das pessoas. Foi quando eu cheguei, né, denunciar ele na delegacia da mulher. E aí a juíza me deu uma medida protetiva, né, de urgência. E aí a gente não teve mais contato. Ele começou a trabalhar em fevereiro não, foi mês passado, né, em maio, no Baratão, conseguiu um trabalho de fiscal, no Baratão da Carne do Parque 10. E aí foi quando ele me ligou que era para mim ir lá, levar meu celular. E eu perguntei dele o que ele queria com o meu celular. Ele disse, não, então tu não traz o celular, tu vem e vem me buscar, né? No trabalho. Isso, vem me buscar, que daqui a gente vai para casa e eu quero conversar com você. Foi quando eu disse para ele, eu disse, Anderson, a gente tem uma medida protetiva. Ele disse, não, você vai pegar suas coisas, porque depois dessa medida protetiva eu não trouxe nada, né? Até tanto minhas coisas pessoal, quanto fogão, geladeira, porque ele não tinha quando eu me envolvi com ele, né? Aí, quando eu me mudei para lá, eu tive que comprar geladeira, fogão, máquina de lavar, as coisas que ele não tinha, assim, muita coisa. E aí, né, eu fui, fazia tudo o que ele queria, mas não pela questão de querer ele novamente, porque ninguém merece um relacionamento tóxico, uma mulher viver infeliz e também aceitar menos do que merece, né? Que eu não dependo dele, nunca dependi. Eu era independente e sou independente. Quando ele ficou desempregado, eu que fiquei arcando com a casa, fiquei ajudando, né? Até ele arrumar esse novo trabalho. E aí eu fazia o que ele queria pelo fato que eu tinha medo dele vir fazer alguma coisa com meus filhos. Certo. Querer, tipo, se vingar nos meus filhos. Mas e aí, você buscou ir no trabalho? Aí eu fui, né? Obedeci ele, fui no trabalho. Chegando no trabalho dele, eu estava muito nervosa, com muito medo, porque eu já conhecia um pouco do temperamento dele. E aí eu fiquei no estacionamento olhando para um lado, para o outro. Foi quando ele me manda uma mensagem dizendo que queria jantar, né? Que era para mim comprar alguma coisa para jantar.
E eu perguntei dele o que, que era para me comprar. Foi quando ele disse que queria jantar uma linguiça, né? E eu entrei no supermercado, comprei algumas coisas e essa linguiça. Quando ele saiu, ele pediu a moto para ir pilotando. E ele foi pilotando a moto e eu atrás com a sacola Das compras, de algumas compras. E aí, quando chegou em casa, ele foi e disse, né, que ele não gostava daquele tipo de linguiça, ele queria a granel. E eu tinha comprado em pacote. Só começou reclamando. Começou a reclamar. E aí começou os xingamentos também, né? Foi quando eu fiquei calada, fui até o armário, peguei uma sacola de supermercado e comecei a colocar minhas roupas dentro. Para sair do apartamento. Para sair da casa dele, né? Para mim trazer minhas coisas e as outras coisas de bens materiais a gente ia resolver no civil e quando fosse se divorciar, né? Aí foi quando ele pegou, ele já me empurrou. Ele disse, você pensa que você vai para onde? Quando ele me empurrou para a cama, ele já foi enchendo. Ele pegou assim, do lado da cama, tem duas cômodas, ele já foi pegando álcool e me ensopou de álcool da cabeça à ponta dos pés. E aí eu olhei para ele e digo, por que tu tá me jogando álcool? Ele, calha a sua boca. Aí ele pegou a outra garrafa de álcool e começou. Aí numa dessa ele acertou na minha cara que eu até me afoguei, né? Tirei meu óculos e comecei a me enxugar. E ele começou a me xingar, né? Aí eu disse, por que tu tá fazendo isso, Anderson? Né? Ele disse, cala tua boca, sua desgraçada, sua vadia. E começou a chamar um monte de palavrão para mim, um monte de... me chamando de puta, vagabunda, essas palavras, né? Aí ele acendia o isqueiro perto de mim e eu comecei a chorar. Eu chorei muito. Mas não foi para ele, para me dar uma de vítima e nem dar uma de coitadinha. Mas cada acendida de isqueiro que ele dava e eu via aquele fogo, já vinha no meu psicológico, a minha vida acabou. Ele vai me matar. Porque do jeito que eu estava toda ensopada de álcool, não daria para mim correr, chegar no chuveiro, né, tomar um banho. Aquele fogo ia me dominar, né, ia acabar com a minha vida. E aí ele ficou assim, eu acho que umas meia hora, né, com aquele xingamento, com aquele me torturando, com aquele isqueiro perto de mim e meu corpo ensopado de álcool. Meu cabelo, minha blusa, assim, meu corpo todo estava ensopado, não tinha como eu reagir com ele. E ele encurralando você. Sim. Aí teve uma hora que eu disse para ele, Anderson, e o juramento que a gente fez um pro outro, né? Se tu não tem consideração comigo, tem pelo menos com Deus, que você fez um juramento para Deus no altar. Ele dizia, cala a boca, sua desgraçada. Era quando ele batia, né? Eu fiz o corpo de delito, que ficou roxo meu braço, aqui no meu peito, na minha coxa. Ficou roxo porque ele batia para me calar a boca. O meu choro e a minha fala irritava ele. Foi quando teve uma hora que eu disse para ele assim, eu olhei para o teto, né? Eu disse, Senhor, eu entrego meus filhos em tuas mãos, né? Porque aí comecei a chorar e eu disse, eu não aguento mais, ele estava me torturando demais. E cada acendida de isqueiro que ele se aproximava de mim, aí é minha hora, né? Minha hora chegou. Então, teve uma hora assim que eu olhei para o teto, eu disse, entreguei meus filhos na mão de Deus e olhei para ele, eu disse, tu pode acabar com isso já, né? Eu pedi para ele me matar, porque eu não aguentava mais. Era o xingamento, era as porradas, era o isqueiro, né? Era uma dor assim que eu não estava mais suportando. Então, foi quando eu pedi para ele me matar. Eu digo, acaba logo com isso. Tu quer tirar minha vida, então tira. Mas não fica me torturando, né? Aí
torturando e também batendo, né? Porque cada vez que eu pedia para ele, pelo amor de Deus, não faz isso, ele me chamava de desgraçada e mandava eu calar a boca e ele me batia, né? Então, teve uma hora que, depois de tanta tortura, ele virou assim de costa para pegar, eu não sei o que ele ia pegar, não deu para mim ver, não sei se era faca, se era algum ferro, não sei. Quando ele virou de costa, foi o momento que eu empurrei ele assim com tudo, né? E aí foi quando eu puxei. Eu acho que só Deus ali para me dar aquela força, ou era o desespero, o medo. Eu puxei a TV assim, da parede do rack, né? E eu joguei no chão. Eu comecei a quebrar tudo. Tudo que eu via na minha frente, eu ia quebrando para ter um empecilho, para ele não se aproximar mais de mim. Porque eu vi que a ira dele, ele estava ali já para tudo, né? Como ele disse que ele não tinha mais nada a perder, que ele já tinha perdido a mãe dele. Então, ele não tinha mais nada a perder. E aí, quando eu vi essa brecha dele ter virado de costa, foi quando eu empurrei ele e saí quebrando. Quebrei TV, videogame, Para se salvar. né? Para ter um empecilho para ele não se aproximar mais de mim, por mais que eu não conseguisse sair do quarto. Aí foi quando ele disse: olha o que tu tá fazendo, sua desgraçada, tu tá quebrando tudo. Aí foi quando a TV ficou toda quebrada assim, que ele não chegou a passar, né, que ele ia se cortar todo, foi quando eu consegui correr para a sala. Quando eu corri para a sala, eu peguei meu telefone e liguei para minha mãe. O que você falou para ela? Eu disse: mãe, o Anderson está querendo tacar fogo no meu corpo, me ajuda. Aí foi quando ele veio e jogou o meu celular, né? Nesse período que ele jogou o meu celular, foi quando eu peguei uma mesa de mármore, que é uma lembrança deles, da família, né? E joguei, comecei a quebrar aquela mesa todinha. Então, tudo que eu ia vendo na minha frente, eu ia quebrando até dar o tempo de minha mãe chegar para me socorrer. E aí foi quando ele pegou, ele começava assim, ele já ficou me torturando só psicologicamente, né? Me ofendendo. E foi quando a minha mãe chegou. Quando a minha mãe chegou, que ela me viu assim, toda molhada, assim, né? Ela disse que eu parecia assim um pintinho, né? Toda molhadinha. E ela viu aquele cheiro do álcool, ela começou a passar mal. Começou a passar mal, e ele lá derrubou minha moto, chutou minha moto, quebrou a embreagem da moto, sabe? Foi quebrando, chutando a minha moto, parecia um louco. E aí não respeitou minha mãe, né? Chamou um monte de nome. E eu com medo da minha mãe morrer ali, porque ela tem um problema no coração, né? Eu, mãe, bora embora. Entrei dentro do Uber, que ela foi me acudir, e vim embora, né? Chegando em casa, minha mãe começou a passar mal. Eu desesperada, né? De perder minha mãe. Ela morrer por a minha causa, pelaquela situação. E aí, quando foi no outro dia, eu não fui na delegacia nesse dia. Quando foi no outro dia, ele pegou, ele ficou ligando e falando um monte de coisa por telefone, né? E aí ele disse que ia acabar com a vida do meu filho. Começou a ameaçar você, né? Se ele me matar, ele vai ser preso, mas um dia ele vai sair. E eu morrendo, e meus filhos vão ficar órfãos, não vai ter ninguém pelos meus filhos, né? E eu nunca mais vou voltar. Agora, Francinilce, é nessa parte que eu quero chegar. Nesse primeiro momento, pessoal, que você ouviu aí, a gente tem a foto do Anderson. A gente tem a foto dele para você saber quem ele é, né? Esse é o Anderson que tentou matar a companheira dele, incendiada. Ele queria matá-la com banho de álcool e fogo. Esse é o homem. Depois disso, o Anderson foi preso. Dadas as circunstâncias, ele está na cela. Mas a Francinilce está aqui porque ela está com medo, sabe de quê? Dele sair,
E é por isso que ela está aqui pedindo a sua ajuda e a ajuda do poder público. Porque, segundo a Francinilce, a família do Anderson tem poder aquisitivo para tirá-lo da cadeia. Agora, eu gostaria que você falasse essa segunda parte e eu quero saber por que você está com tanto medo e é possível a família tirar ele da cadeia, Francinilce? Eu tô com medo porque ele tem uma irmã, né, que o nome dela é Sumara Guedes Paixão. Ela é conhecida como Mara, né? Ela tem um frigorífico, né, no Zubim e a JM, e ela distribui carne assim para o Otávio da carne, para algumas pessoas da sociedade. E aí ela disse que tem muito conhecimento dentro de Manaus. E ela disse que vai gastar o último centavo, mas o irmão dela vai sair de lá e eu vou me arrepender de ter feito isso com o irmão dela. Foi quando eu disse para ela, né, se fosse com você, né, você iria, né, deixar o homem lhe espancar, lhe humilhar, como ele já fez com as namoradas dele, e vocês, né, não faziam nada, não deixavam elas denunciar. Então, se fosse com uma filha sua, você iria ficar feliz desse homem estar solto para querer tacar fogo nela, matar ela da pior forma? E o que ela respondeu? Aí foi quando ela disse, né, que ela não queria saber. Ela é uma pessoa assim muito egoísta, só porque tem um dinheiro, né, tem um poder, é empresária. Ela quer usar isso como para intimidar as pessoas, né? Aí foi quando ela disse que ele ia sair de lá. E aí teve uma pessoa da família que eu não posso pronunciar o nome, chegou para mim e disse: Fran, vai embora, dá um tempo em outro município, em outro estado, porque ele vai te matar. Ele vai te matar. E a Mara está fazendo de tudo para ele sair. E já tem até o local para ele fugir, né, para ele ir embora. E a polícia não pegar ele. E aí eu fiquei com muito medo. Muito medo, muito medo, muito medo mesmo. A mãe dele, né, mãe de criação não, mãe dele mesmo, porque quem registrou ele foi a avó, Dona Sebastiana Guedes Paixão, que já faleceu. E aí a mãe dele mesmo, que para a lei, né, como ele é registrado no nome da avó, é irmã. Ela me procurou, né, eu fiz até o boletim de ocorrência das mensagens que ela mandou, que ela queria conversar comigo, né, e que, pelo amor de Deus, eu pensasse, né, assim como eu sou mãe, que eu pensasse no que ela estava passando. Ela queria que o filho dela saísse. Aí foi quando eu disse: Dona Soraya, e se ele tivesse me matado, né, qual era o consolo que a senhora ia dar para os meus 2 filhos e minha mãe? Né? Porque minha mãe, ela já é viúva, né, ela perdeu meu pai na Covid em 2020. Então, assim, ela não tem ninguém por ela, né? Então, foi quando eu disse para ela: eu não vou tirar, eu vou até o fim. Ela disse: você que sabe, mas a minhas irmãs, né, estão lutando e ele vai sair de lá. Certo. Agora, gente, a gente chega no final dessa live trazendo esse resumo para você. A Fran está aqui com esse monte de documento. Você viu também a foto do ex-companheiro dela, porque ela pediu o divórcio e contou toda essa história. Você que ficou até aqui, isso aqui, gente, nada mais é que um apelo, um pedido de uma mulher que está com medo que o homem, através da família dele, que tem poder aquisitivo aqui na cidade de Manaus, o tire e ele venha atrás dela e tire a sua vida.
Quando você compartilha, quando você fica sabendo desse caso, você não está ajudando somente uma mulher, mas está ajudando toda uma sociedade, está ajudando toda uma comunidade, está ajudando a sua filha, a sua esposa, a sua mãe. Você está se ajudando, você que é mulher. Então, esse caso não pode ser esquecido. Compartilhe, comente, porque estamos tratando de uma vida. Para finalizar, Fran, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui, né, relatando que você está correndo risco de vida porque foi ameaçada pela família do seu ex-companheiro, não é isso? Sim, essa própria Silmara, né, disse na minha cara que ela vai fazer de tudo para ele sair. Eu só não deu para mim gravar, né, que ela estava muito autoritária, eu achei até que ela ia me bater. E a Solange Oliveira, né, que é irmã dele também, quer que eu pague a mesa que eu usei como legítima defesa, né, ele não me queimar. Ela mandou o orçamento, está aqui, 4.340. Ela quer que eu pague a mesa. E aí eu disse para ela, e se ele tivesse tirado a minha vida, né? Esses 4.000 ia me trazer de volta, porque eu não quebrei a mesa da sua mãe, né? Que eles têm como lembrança. Porque eu quis, porque eu enlouqueci, porque eu dei uma de louca. Não, foi porque ele queria tacar fogo no meu corpo, né? Eu acho que qualquer mulher, na hora do desespero, ou um ser humano, ia agir, ia fazer qualquer coisa para se salvar, né? Eu só queria sair dali salva, porque eu pensava muito nos meus filhos. Quando eu pedi para ele tirar a minha vida, porque eu não aguentava mais de tortura, e que eu queria que aquilo acabasse, né? Então, eu entreguei a minha vida na mão de Deus, dos meus filhos. Então, assim, eu estou com muito medo, porque a família dele disse que ele vai passar essa provisória lá, né, que é uma prisão provisória. E ela disse que vai gastar o que for, mas o irmão dela vai sair. E eu vou me arrepender de ter feito isso com o irmão dela. Então, será que é justo, né, eu aceitar tudo isso, né, até chegar a morrer, tipo, para ela achar que não era para mim ter denunciado? A família dele todas estão revoltadas porque eu denunciei. A delegada mandou ir lá, né, ser acompanhada com as pessoas para tirar minhas coisas. E aí a escrivã entrou lá, já não estava mais as minhas coisas. O que fizeram com as minhas coisas, né? E o que tem lá eu comprei, né? Eu tenho nota fiscal da Bemol, que eu comprei o ar-condicionado. Eu tenho nota fiscal da geladeira, do fogão. Então, tudo que eu comprei para dentro de casa, eu tenho as notas. Eles não deixaram eu tirar nem minhas coisas pessoal. Então, eu tenho uma declaração aqui da escrivã que, quando entraram lá, minhas coisas já não estavam mais. Então, o que eles fizeram com as minhas coisas pessoal? Tocaram fogo, jogaram fora, ou fizeram isso para não me entregar. Aí, tá aqui, ó, o sobrinho dele, pode virar para a câmera, o Lucas, né? Ele deu essa declaração lá na delegacia da mulher, dizendo que não tem nada meu lá. Então, para onde foi minha roupa? Para onde foi minhas coisas pessoais, né? Até minha certidão de nascimento, meu título. O que eles fizeram com meus documentos? Jogaram fora ou rasgaram? Porque se não está mais lá, alguma coisa eles fizeram, né? Então, o que eu peço aqui é justiça, né? Que a justiça venha a ser feita. E é isso, né, França? Sim. Bom, gente, obrigada a todos que participaram conosco. Você ouviu aí uma longa história, mas uma história que você pode fazer a diferença dando o seu apoio e não deixando que esse caso seja esquecido. Portal CM7, Manaus e o Mundo cabem aqui. Tchau.